Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série Conceito Direto ao Ponto. E o tema de hoje é o que é o método dos nós. O método dos nós é o método utilizado para cálculo de treliça, que foi o assunto de um outro vídeo anterior. E agora a gente vai mostrar, ou vai apresentar de maneira direta, como calcular, como é o método dos nós e como calcular, obviamente, os componentes. Bom, o que a gente tem? O que é o método dos nós? Ele é um método para cálculo, como eu falei na introdução, para cálculos de elementos de treliça. E qual é o procedimento? Bom, eu vou desenhar um diagrama de corpo livre de cada nó. Então, eu posso utilizar o próprio desenho para fazer, o próprio desenho do meu corpo para fazer o desenho das forças no nó, ou eu separo mesmo o nó, separadinho fora, e faço em cada nó. O recomendado, o ideal, que senão você vai ter dificuldades, vai ter que ficar fazendo vários nós ao mesmo tempo, é você começar por aquele nó que possui uma força conhecida, ou seja, você tem que conhecer qual é a força que você está sendo aplicado, você tem que conhecer pelo menos uma, e esse nó ele pode ter no máximo duas forças incógnitas. Se tiver três não vai dar para resolver. Então você tem que pegar os nós que tem uma força, pelo menos uma força conhecida, e duas, no máximo duas não conhecidas. E se eu tiver um caso que só tem duas e duas e duas, digamos assim, aí você vai ter que calcular um, calcular o outro, somar as equações, e chegar no resultado que você precisa. Mas se você tiver um nó que tenha pelo menos uma força conhecida e no máximo duas não conhecidas, é esse que você tem que começar os seus cálculos. Você vai atribuir os sentidos das forças, atribuir o sentido às forças que são desconhecidas. A minha sugestão é que você sempre adota as convenções de sinais. Neste caso, a maioria dos autores eles utilizam tração positiva, e a tração ela puxa o nó. Então quando ela estiver puxando o nó, eu estou tendo uma tração. Eu vou ter compressão, quando compressão é considerado negativo e ela empurra o nó. Um detalhe que a gente tem que chamar atenção aqui, que eu tenho que sempre desenhar a força na mesma localização da onde está a barra da treliça, onde está o componente da treliça, o elemento da treliça. Se você desenhar em outro, mesmo que a força de aplicação ela aconteça o mesmo efeito, eu vou ter interpretações diferentes. Eu vou comentar isso um pouquinho melhor no exercício. E aí eu aplico as equações de equilíbrio naquele nó que eu estou trabalhando. E aí eu repito o método dos nós num outro nó até obter todas as forças que eu preciso calcular. E qual que é o objetivo de calcular as forças? Que eu preciso dimensionar essa treliça. Então como é que eu vou dimensionar a treliça? Ela vai ter uma área, a gente vai precisar calcular a tração ou compressão dela, e ela vai ter que ter uma massa suficiente, uma área suficiente para suportar essa força que está relacionada com o material que eu vou utilizar. Se eu vou usar alumínio é uma coisa, se eu vou usar aço é outra, se eu vou usar tubo galvanizado é outra coisa, e assim por diante. Então depende do material que eu vou usar, eu vou ter resistências diferentes. Então eu preciso calcular qual é a força, qual é a força máxima que ela vai suportar, ou eu vou chegar qual é a área que a minha treliça precisa ter para suportar um determinado esforço que ela vai estar submetida. Esse é o objetivo de todos esses cálculos que a gente está falando agora. Esse assunto não é nem estudado em resistências materiais, ele antecede, é na estática, mas ele é importante para resistências materiais, que é os finalmente que eu estou falando agora. Bom, vamos falar do exemplo, Então digamos que eu tenho essa treliça, aí a primeira pergunta, isso aqui é uma treliça? Bom, eu tenho a força agindo nesse nó aqui, essa força de 500 newtons, e eu tenho aqui uma treliça de 3 componentes, é o mínimo de treliça que eu posso ter, é o mínimo de componentes que eu preciso ter,
e ela é toda feita com pinos, né? Então elas estão conectadas através, cada elemento da treliça está conectada na forma de pino. Veja que aqui nessa figura não importa saber qual é a seção, né? Se ela é perfil I, se é perfil tubular, circular, se é perfil quadrado, não importa, né? Aqui nesse momento a gente não vai levar isso em consideração. Quanto que a gente vai levar isso em consideração? Dentro de resistências materiais, quando a gente for estudar a tração e compressão propriamente dito. Então, se eu fosse desenhar o diagrama, os nós, como eu disse, né, a gente pode pegar a própria figura e desenhar, né, os nós. Uma coisa que eu havia comentado agora há pouco, eu vou ressaltar aqui, o que eu preciso desenhar? Eu preciso desenhar as forças nos nós na mesma sobre a barra, por isso que é até melhor a gente fazer sobre o elemento, mas nada impede de eu fazer o nó B aqui, aplicar a força de 500 newtons aqui, e eu vou ter, né, as forças, elas vão seguir o mesmo sentido das barras. Como eu disse, eu sugiro você sempre desenhar no que é sentido positivo. O sentido positivo é de tração e é justamente puxando o nó. Então, nesse caso aqui, o BC está puxando o nó e o AB está puxando o nó. O que vai acontecer? Se ao final das contas eu chegar que o resultado é menos, eu sei que já é compressão. Se der mais, eu sei que é realmente tração. Então, por isso que eu sempre faço nesse sentido. Se eu fizer por ação e reação, o que acontece? Se eu estou puxando essa força BC que eu estou desenhando, puxando o nó B, é exercida por essa barra. Então, se a força no nó é no sentido de BC, na barra é no outro sentido. Então, realmente eu estaria tracionando essa barra no sentido de esticar. Mas isso eu vou confirmar em função do cálculo. Então, nesse caso, o que eu tenho que saber? Eu não sei quanto vale CY, que tem a ver com a reação nesse apoio. Aqui no A, eu também teria um apoio, reações em X e Y, né? Então eu teria a Y e a X aqui, mas nesse caso não vai nem precisar calcular. Aqui eu vou ter o CY só na direção aqui da vertical, né? Porque isso aqui é um outro formato arredondado, ele permite movimento, ele não tem momento. E também não tem força resistindo, né, a uma movimentação na direção de X aqui. E vou ter, aqui eu tenho três incógnitas, BC, AC e CY. Aqui eu tenho 500, BC e AB. Então dentro do procedimento a gente falou, se eu tiver uma força conhecida e duas não conhecidas, é o nó que eu devo pegar. Então eu vou começar pelo nó B. Fazendo a somatória de forças na direção de X, o que eu tenho? Eu tenho 500 na direção de X, eu vou ter BC com esse ângulo aqui, que está relacionado com 45 graus, então vai ser mais FBC seno de 45, veja que o X e Y a gente está fazendo, né, no sentido convencional também. Isso aqui, quando eu separando o FBC, eu tenho que o FBC é de menos 707,1. Por que deu menos? Porque na hora que eu jogo para cá, o valor vai dar negativo. Então veja aqui, como deu negativo aqui, eu já sei automaticamente que o BC ele é uma força de compressão. Isso quer dizer que na verdade, ao invés de ele ser puxando o nó, ele é empurrando o nó. Se ele é empurrando o nó, a barra está sendo comprimida. Por isso que eu sempre recomendo você colocar as forças no convencional positivo. Deu negativo, eu já sei que é compressão, e positivo foi convencionado que tração é positivo, né? Fazendo para somatórios da força na direção de Y, e aí o que acontece? O AB, o BC aqui, ele a componente dele é para baixo, então por isso menos, cosseno de 45, o FAB é menos para baixo, igual a zero. Daqui eu tiro que o FBA é 500 newtons, então esse aqui eu já posso afirmar que é de tração. Eu não preciso olhar aqui para ver o que eu desenhei aqui para identificar se ele é tração ou compressão. Eu já sei que ele é compressão porque ele deu positivo, porque eu segui aqui no nó o que seria positivo. Bom, aqui eu já calculei então o valor de FBC e o valor de FBA. Aí agora eu aplico no nó C.
o valor de BC que eu tenho aqui é o mesmo valor de BC que eu tenho aqui. Então, vai ficar dentro dessa montagem aqui, fica o AC, ele é negativo, menos, né, na direção de X aqui. O FBC também vai dar menos, porque eu tenho que continuar, eu desenhei assim, então eu vou manter assim. E aí, o valor que eu achei aqui, é o valor que vai entrar lá. Então vai ficar menos com menos, vai dar mais. Quando ele passa para o outro lado, eu chego que o FAC é 500 newtons, deu positivo, então é tração. Nesse caso, eu não preciso nem aplicar a força na direção de Y, porque o meu objetivo aqui era calcular quais são os esforços que estão aplicados em cada componente da treliça. No caso aqui, a gente já conseguiu, eu não preciso calcular a reação do apoio, então a gente vai parar por aqui. Basicamente, esse é o procedimento do método dos nós. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se você quiser deixar temas, sugestões de temas, deixa aqui embaixo. E se você quiser baixar o e-book 9 conceitos que você precisa saber para entender resistências materiais, também tem um link na descrição. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.